Você já se perguntou qual a diferença entre espiritualismo, espiritismo ou espiritista e espírita? Fica no vídeo de hoje que você vai sair com essa resposta na ponta da língua. Eu decidi gravar esse vídeo porque vez ou outra aparece alguém perguntando, querendo tirar essa dúvida de qual a diferença entre espiritismo, espiritualismo ou espiritualista. Nossa, gente, eu tava treinando, eu tô falando tanto essas palavras que eu tô me enrolando às vezes. Então, me perdoem, tenham paciência. Mas a galera vem com essa dúvida e eu decidi de uma vez por todas gravar esse vídeo pra sanar essa dúvida. E vamos fazer um acordo? Se no final do vídeo eu conseguir esclarecer de forma clara, de forma objetiva, qual que é a diferença entre um e outro, deixa aquele seu like que não custa nada pra você e ajuda esse vídeo a chegar para mais pessoas, talvez mais pessoas tenham essa dúvida e você vai poder ajudar elas esclarecendo essa dúvida. Então, vamos lá. De uma forma clara, todo espírita é espiritualista, mas nem todo espiritualista é espírita. Só que eu vou explicar um pouco melhor, mas só com essa frase já dá para entender a diferença entre elas. Lembrando, tudo isso que eu tô falando aqui tem no Livro dos Espíritos, então você pode ir lá checar, mas o próprio Kardec disse que para novas coisas eram necessários novos termos para que aquilo não fosse confundido com termos já pré-existentes. Então ele cunhou os termos de espiritismo, doutrina espírita. Então esses são termos para designar aquilo que Kardec veio trazer, a doutrina dos espíritos. E quem segue a doutrina dos espíritos são os espíritas ou os espiritistas. Caso você nunca tenha ouvido falar esse termo, também tá lá e você pode usar. Apesar de que se você usar, a galera vai achar um pouco esquisito. Então não tem necessidade de se falar espírita kardecista ou espírita mesa branca, porque dentro do espiritismo não existem vertentes. Espírita é espírita, é aquele que segue aquilo que Kardec trouxe no Pentateuco Espírita e em outros lugares, mas esses são os espíritas. Então quem de alguma forma não segue aquilo que Kardec veio nos trazer não é espírita. Então não tem necessidade de usar esse termo espírita kardecista. Pode ser parecido, pode ter crenças similares, mas não é espírita, não é o espiritismo. E de forma alguma eu estou criticando outras crenças, outras formas de pensar, outras religiões. Só estou querendo deixar claro que existem diferenças e de forma alguma é uma crítica. Até porque a gente tem muito mais coisa em comum do que diferença, então de forma alguma tem necessidade entre essa briga que a gente vê desde os primórdios que acontecem entre religiões por crenças diferentes. Mas isso é a doutrina dos espíritos. Agora, espiritualismo ou espiritualista é tudo aquilo que se opõe à matéria. Sempre que se acredita em algo que sobrevive ao corpo, algo que vai além da matéria, já é espiritualista. Se você acredita num ser criador que criou tudo, isso também já é espiritualista ou espiritualismo, porque é tudo que se opõe à matéria. Logo, eu não consigo pensar em nenhuma exceção, mas toda religião é espiritualista, porque toda religião acredita em algo que vá além da matéria. Mas nem toda religião é espírita, porque existem coisas dentro do espiritismo que outras religiões não seguem, como reencarnação, comunicação entre os encarnados e os desencarnados. Então tem muitas coisas que divergem, mas esse ponto de ser algo além da matéria é um ponto em comum. Por isso que todo espiritualista, por isso que todo espírita é espiritualista, mas nem todo espiritualista é espírita, por conta disso. Mas acho que agora então já fica clara a diferença entre um e outro. O espiritismo é uma doutrina espiritualista e existem outras religiões que também são espiritualistas, mas não necessariamente são o espiritismo. O espiritismo, a doutrina espírita, designa aqueles que seguem, que acreditam no que Kardec veio nos trazer no século XIX. E como eu falei, existem mais pontos em comum entre as crenças, religiões do que diferenças. O amor é a base de todas as religiões elas buscam essa evolução interior, esse aprimoramento, então não tem por que haver briga entre elas. O meu único objetivo aqui no canal, nesse vídeo, foi trazer a diferença entre termos que às vezes acabam gerando confusão na cabeça das pessoas. Mas eu vou ficando por aqui. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui o seu comentário. Se eu conseguir responder a sua dúvida, a sua pergunta, deixa aquele seu like que ajuda muito. Vou ficando por aqui. Um beijo e tchau, tchau.